Quanto mais você julga o seu pai, quanto mais você julga a sua mãe, mais peso você vai trazer para a sua maternidade ou para a sua paternidade. Sim, meus caros jovens, eu estou vendo cada vez mais nos atendimentos pessoas jovens que se tornaram pais e mães e que estão vivendo este lugar de pai e de mãe com um peso ainda maior do que o peso natural que esse lugar já traz para a gente. O lugar de pai, o lugar de mãe, ele vai ser sim um lugar pesado. Mas é um peso que quando você está no seu lugar, quando você sabe aquilo que te compete, é um peso que você dá conta de sustentar, dá conta de conduzir. E aí, neste lugar de se tornar pai, se tornar mãe, todos aqueles julgamentos que você fazia e faz com o seu pai e a sua mãe vão acabar dando um sobrepeso a este lugar que já é pesado, que é o lugar de pai e de mãe. E aí, por que que isso acontece? Eu queria trazer para você o porquê que isso acontece para você começar a ter maior atenção dentro dessa dinâmica. A primeira coisa importante é a seguinte: no momento em que você se coloca neste lugar de julgador do que o seu pai foi, do que a sua mãe foi, do que os outros pais são, do que as outras mães são, do que os pais dos seus ancestrais foram, do que as mães dos seus ancestrais foram, percebe que neste momento você está saindo do seu lugar de pequeno ou de pequena diante do seu sistema e você está se colocando em um lugar de grandeza que você não tem, que é esse lugar onde você se sente no direito, de fato, de julgar a outra pessoa, de julgar o que a outra pessoa faz, de dizer se a outra pessoa está fazendo certo ou errado. E aí, isso se torna muito mais crítico quando você faz isso com seu pai e com a sua mãe. Quando você faz isso com o seu pai e com a sua mãe, você se coloca em um lugar lá em cima, e desse lugar lá em cima você não recebe força para trabalhar na sua vida. Nesse lugar acima deles, você não se coloca no seu lugar humilde, de pequeno, e que vai te carregar de força para você sustentar este lugar de grandeza que a vida está te convidando a ocupar. Então perceba, nessa arrogância, nessa ilusão de que você é tão grande para julgar os outros, você acaba se tornando cada vez mais fraco. Cada vez que você fica nesse lugar de julgar, de se sentir superior e o dono da razão, você se impede de receber força de vida. E se você não entra no seu lugar de pequeno, para receber força de vida, vai se tornar cada vez mais pesado e mais insustentável ocupar esse lugar de grandeza que a vida te convida para ocupar. Além disso, tem um outro ponto que talvez seja ainda mais forte. O que acontece? No momento em que você se acha neste lugar aí, superior, de julgar as pessoas que são pais e que são mães da forma que são, percebe que o mesmo julgamento que você utiliza para avaliar essas pessoas será o mesmo julgamento que você vai trazer para si. Percebe que quanto mais você pesa o seu julgamento para os outros pais, para as outras mães e principalmente para o seu pai e para a sua mãe, mais pesado vai ser o seu julgamento do seu próprio lugar de pai ou de mãe. Isso vai atrapalhar pra caramba você ocupar esse lugar. Vai atrapalhar pra caramba por dois motivos também. Vou dividir também esses dois motivos. O primeiro deles é uma coisa que nosso amigo Bert Hellinger fala muito lá nas constelações familiares. Quando você exclui uma coisa, uma outra instância psíquica sua se alia àquela coisa e te força a repetir aquela coisa que você está excluindo constantemente. Então perceba, quanto mais você julga, quanto mais você exclui, mais de forma inconsciente você vai acabar repetindo aqueles padrões que você tem tanto questionado, julgado e repelido. Percebe uma coisa, quando você está julgando uma coisa e quando você está correndo muito dessa coisa, os seus olhos vão estar constantemente olhando para ela. E neste olhar excessivo, na tentativa de fugir, você vai acabar caindo neste buraco.
Isso a nossa grande consciência faz para você entender que todos fazem parte e todos têm igual direito a pertencimento, independente se essa pessoa é a melhor pessoa do mundo ou a pior pessoa do mundo, se é a melhor mãe do mundo ou se é a pior mãe do mundo. Ambas têm o mesmo direito de pertencer. E é uma coisa que nosso amigo Bert fala. Naquilo que tornou um pai pai e uma mãe mãe, todos os pais são iguais. É essa postura que fortalece você aí para que você de fato ocupe esse lugar de pai ou de mãe. O outro lugar que esse julgamento vai trazer mais peso é o seguinte: percebe uma outra coisa. Quando você está tão preocupado em não repetir aquilo que você viu, quando você está tão preocupada em repelir os padrões que você viu de pais ou de mães que você conhece, perceba uma coisa importantíssima. Você vai utilizar todo o seu tempo tentando repelir tudo isso e pouco tempo vai te restar para olhar de fato para aquela criança que está na sua frente e precisa de você. Você só vai conseguir estar inteiro, disposto a se dedicar para o crescimento daquela criança a partir do momento em que você se acolhe. Se acolher é acolher seu pai, acolher sua mãe, acolher a sua história, para você se tornar uma pessoa inteira diante de uma criança que precisa que você esteja inteiro para se dedicar ao crescimento dela. Preste atenção que se você ficar aí julgando seu pai, julgando sua mãe, a sua maternidade, a sua paternidade vai ser algo muito pesado, vai talvez chegar a um lugar insustentável e quem mais vai perder vai ser a criança. Quem mais perde sempre é o menor. Nós, como adultos responsáveis, pai e mãe, precisamos nos trabalhar para que a gente tenha condição de dedicar a nossa vida para o crescimento desta criança que depende da gente. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Esse vídeo ficou mais longo do que eu imaginava. Aproveita, se inscreve aqui no canal, assina as notificações, compartilhe esse vídeo com mais você achar, com quem mais você achar que pode se beneficiar deste movimento. E, não conseguindo fazer este movimento sozinho, marque um atendimento. Seu filho precisa disso, a sua filha precisa disso, porque eles precisam que você esteja disponível para se dedicar ao crescimento deles. Tá certo? Fico por aqui, até um próximo vídeo e já fui.